Então, qual escalas que a gente vai utilizar nessa série, né? Primeiro, escala de continuidade. Nós vamos utilizar a escala de resistência, escala ômica. Né? Por que a gente precisa usar escala ômica? Por que a gente precisa usar a escala da continuidade? Né? Por que a gente precisa utilizar a escala da tensão contínua? Por que a gente precisa utilizar a escala de semicondutores, né? A famosa escala de diodo? Por que a gente tem que usar a escala de microcorrente? Então, são basicamente 5 escalas que a gente vai utilizar no multímetro. Dominar essas 5 grandezas elétricas, essas 5 propriedades do multímetro, né, vai fazer a gente avançar e muito, né? E quais escalas que a gente não vai utilizar, né? Por exemplo, escala de capacímetro, escala de... Deixa eu ver qual outra escala que a gente pode não utilizar aqui. A gente não vai usar a escala de frequência no multímetro, porque nem todos têm frequencímetro embutido, né? E também não é uma maneira muito eficaz de se avaliar frequências com frequencímetro. A gente não vai usar a escala de amperagem, mas a gente vai usar a escala de microamperagem, ou microcorrente. Por que a gente deve usar, não é? No capacímetro, a gente não tem necessidade, no reparo de placas de smartphone, de utilizar essa escala. Por quê, meu pequeno gafanhoto? Outra escala que a gente não vai utilizar aqui, deixa eu ver aqui, ó. Essa escala aqui, ó, HFE, que é o ganho de transistor, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, HFE, que é o ganho de transistor, de temperatura aqui, relativamente a gente pode até usar aí na questão de calibração das ferramentas, mas não é constante o uso dessa escala no nosso diagnóstico, tá? Então, a gente vai utilizar aí, mais uma vez, recapitulando, né? Continuidade, resistência, escala de tensão contínua, a gente não vai usar a escala de AC, que é tensão alternada, mas a gente vai usar a escala de DC. Então, vamos lá. Tensão contínua, continuidade, resistência, tensão, microcorrente e diodo. São essas 5 escalas aí que a gente vai ter que dominar aí, não é? Aprender o máximo possível para nos tornarmos os mestres dos multímetros, né? Para nos tornarmos aí o Kung Fu Panda do multímetro. Dominar o multímetro vai fazer toda a diferença para a gente. Ok, meu pequeno gafanhoto, vocês usam essas 5 escalas aí que eu falei para vocês? Sim ou não? Coloque aí nos comentários aí que eu estou doido para saber se vocês usam essas 5 escalas aí, tá? E qual, né? A gente vai falar também aí quais os multímetros que têm um bom custo-benefício, né? E se existe justamente algum multímetro que vale mais a pena para comprar no início da jornada e outros para etapas mais avançadas, tá? E quais as limitações aí também dos multímetros e por que essas limitações não interferem na jornada até R$10.000 por mês com reparo de placas. Ok, pessoal? Então a gente vai... Tem o Edmilson aí que ele falou que consegue, o André Isidoro colocou aqui que aprendendo e aperfeiçoando muito muito meus conhecimentos. Manda um oi para minha esposa Dani. Dani, forte abraço aí para você aí, tá? Obrigado por estar participando da nossa live aí. Bom, Edmilson está falando que domina as 5 escalas, o Rafa Cel também domina as 5 escalas, né? E a gente não tem necessidade, por exemplo, usar justamente a escala de capacitor, porque imagina, a gente vai medir a capacitância, né, desse capacitor, nós teremos que remover esse capacitor e medir ele por fora. Então, passa a ser inviável para o reparo de placas aí, principalmente placas que têm componente SMD, que são aqueles componentes soldados em cima da placa, não atravessa o ladinho, não atravessa a placa, então são componentes SMD, esses componentes que atravessam a placa, não é? São chamados aí de componentes PTH, ele fura a placa e é soldado por baixo da placa. Então, a gente não consegue. Bom, olha só, a galera está confundindo ali. Ó. Sim, eu domino condução reversa, mas continuidade é uma escala que é diferente de diodo, de condução reversa. Escala de resistência, escala ômica, não é? É diferente de condução reversa, escala de diodo, que a galera usa. Escala de tensão também é diferente da escala de diodo que a galera usa. E escala de microcorrente é diferente da escala de diodo que a galera usa. Totalmente diferente. São para coisas totalmente diferentes. E, claro, né, uma medição, uma escala vai sempre auxiliar a outra, tá? Condução reversa e tensão, o SOS
Texel colocou aqui, Leandro Moussa botou ainda não domino, Edmilson agora não domina mais, as 5, né? Sidney Freitas aí domina só condição reversa. Paulo H. Lemos, ainda não uso todas. Fernando Alves colocou aqui, domino mais a escala de BIP, que é a escala de continuidade, aquela que tem um símbolozinho do Wi-Fi. Né? Então, veja que não adianta se eu não dominar pelo menos essas 5 escalas que são as mais importantes no multímetro, que a gente vai mais utilizar no nosso dia a dia, tá? A gente não vai conseguir avançar muito no reparo de placas. E usando, né, um instrumento que é relativamente muito mais em conta, ele chega a ter o preço de 10 vezes mais barato do que o próprio osciloscópio. E sabendo utilizar, a gente vai ter uma potencialidade muito grande no reparo de placas, o que vai fazer você ter o quê? Reparos mais lucrativos, porque é aquele reparo que você vai gastar menos tempo reparando, e com instrumento que é relativamente barato para o início, meio e fim da nossa jornada, não é porque a gente está técnico avançado que a gente não vai ter que utilizar o multímetro ali, porque ele faz parte da estrutura inicial do diagnóstico, né? Por quê? No meu protocolo, claro, né? Eu não sigo o protocolo de outros professores, mas eu sigo o meu. Por que eu faço medição a frio? Por que eu faço medição a quente? São 2 técnicas de medições que eu trabalho, né? Medição a frio com a placa desenergizada, com a placa desligada, sem estar conectada na energia, sem estar conectada na placa, sem estar conectada na fonte, sem estar conectada na bateria. E medições a quente é o aparelho ligado, energizado, startado. Então tem toda a diferença ali, tem todo um porquê que a gente utiliza medição a frio e medição a quente, dentro de uma sequência, dentro de uma cronologia. Então, a gente tem que seguir essa cronologia justamente por conta dos riscos que as medições envolvem, porque as medições envolvem também risco, podem danificar o aparelho se eu não souber medir corretamente. Pode danificar o aparelho. Sabiam aí que se eu não souber medir, né, ele pode sim danificar o aparelho, meu pequeno gafanhoto? Então, a gente tem que tomar esse cuidado aí, tá?